Louvamos o Senhor esta manhã de sábado. Sabem que durante quase 3 meses que eu estive aqui, falei muito pouco, porque eu não falo inglês, só falo português. De maneira que hoje tenho o privilégio de poder falar, não só com a minha família, mas também com os nossos queridos irmãos que aqui estão. Aqueles que aqui estão, aqueles que nos seguem pela internet, pelo Zoom. A todos o Senhor possa abençoar e alegrar, porque Ele deseja que o sábado seja um dia feliz, um dia alegre, um dia em que expressamos o nosso louvor, a nossa gratidão ao nosso Deus. Propus-me falar hoje sobre aquilo que, por vezes, nós consideramos ser um enigma. Deus. Será que o enigma de Deus já foi revelado? É evidente que sim. Mas gostaria de abrir a palavra de Deus esta manhã para nos podermos situar logo naquilo que aconteceu após o pecado entrar no mundo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, é um versículo muito importante para toda a humanidade, porque, como alguém dizia há pouco, Deus veio à procura de Adão e Eva. E naquele momento em que havia medo, havia consternação por aquilo que tinha acontecido, Deus veio ter com Adão e Eva e faz esta promessa maravilhosa, uma profecia que se vai cumprir ao longo dos tempos. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Esta ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então é interessante nós vermos aqui que logo no início Deus traz esperança à humanidade. E é exatamente por essa via que nós queremos nesta manhã poder apresentar a nossa mensagem. Hoje em dia, muitas pessoas perguntam: será que Deus existe? Quem é Deus? Como é que eu poderei saber? Há só uma maneira, meus irmãos, minhas irmãs, estimadas visitas, jovens que aqui estão esta manhã, e essa maneira é pô-lo à prova, ou seja, permitir que Deus se revele a cada um de nós. Será que é providencial ou é possível que essa prova aconteça? Se eu perguntasse aqui a todos aqueles que um dia tiveram que provar, pedir a Deus, que levantassem a mão, tenho quase a certeza que a maior parte levantaria. Isto significa que a palavra de Deus mostra-nos quem é Deus. E aquilo que está escrito na palavra é exatamente aquilo que Ele diz ser. Não é ficção, é realmente uma realidade. Mas podemos dar-lhe até o benefício da dúvida e fazer o teste, porque Ele está disposto a fazer esse teste connosco. Ou seja, melhor, a fazermos o teste com Ele. Como é que é comprovar a Bíblia, se ela realmente é a verdade? Podemos ver na criação aquilo que o Senhor Deus fez. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Isso significa alguma coisa que nós temos em nós próprios e que o Senhor nos dotou
dessa capacidade. Como é que Ele nos criou? Criou-nos como agentes moralmente livres e com vontade própria. E nós podemos testar isso através de uma coisa que todos temos, que é a capacidade de decisão, de escolha, de livre arbítrio. É evidente que hoje estamos condicionados nesse livre arbítrio. A realidade é muito diferente porque a escolha inicial resultou em pecado e morte. E como consequência, o homem ficou sujeito à morte e com a tendência para desobedecer e fazer más escolhas. O que Deus fez foi trazer esperança através do seu Filho Jesus Cristo. Isto mostra o caráter de Deus. Ele não veio, ou seja, Ele veio não para condenar, mas para salvar. E é por isso que hoje estamos aqui esta manhã. É porque já tivemos a oportunidade de encontrarmos-nos com esse maravilhoso Jesus. O que Deus fez revela que Deus é amor, mas que também é justiça. E há pouco o pastor que passava a lição salientou o amor. Eu quero hoje salientar as duas coisas, porque às vezes quando pensamos em justiça, pensamos no tribunal. Ou pensamos que alguma coisa correu mal, nós infringimos alguma lei, seja do trânsito, seja do que for, não é? Mas a justiça de Deus é especial. E é manifestada exatamente na pessoa de Jesus Cristo. Porque através de Jesus surgiu uma nova escolha para o ser humano. Se não fosse Ele, estaríamos condenados à morte, à destruição. Mas Jesus veio com o objetivo exatamente de proporcionar a todos nós uma nova escolha. Deus enviou o seu Filho na forma humana, a fim de cumprir em tudo os princípios divinos e mostrar total obediência a Deus. Isto é justiça. É evidente que na nossa própria força, na nossa própria justiça, nós não vamos lá. Porquê? Porque já somos tendencialmente pecadores quando nascemos. A nossa tendência é para o pecado. É necessário então haver alguma coisa, alguma transformação, alguma mudança. E por isso é que Jesus veio. O Filho de Deus, tomando a forma humana, a fim de cumprir em tudo os princípios divinos e mostrar total obediência a Deus. Quando falamos em obediência, eu podia perguntar, quantos aqui gostam de obedecer? Obedecer. Quantos é que gostam de obedecer? Pois o problema é esse mesmo, não é? É que para podermos obedecer tem que haver aqui uma transformação, um transplante. Deus tira o coração que é, como Jeremias diz, enganoso, mais do que todas as coisas e perverso, e coloca alguma coisa especial. Pois bem, então, Jesus veio mostrar como é possível obedecer. E mais, Ele não só veio dar o exemplo, mas também Ele tem uma coisa especial, é que através da sua justiça, Ele capacita-nos a obedecer. Já tinham pensado nisto? Então, há esta mudança, porque quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma. E como dizíamos na escola sabatina, aqueles que intervieram, Ele transforma de dentro para fora, de modo a que os outros possam ver
que há realmente uma mudança, que há uma transformação. A atitude de Deus face à existência do pecado revelou-se na maneira como Ele entregou o seu Filho. É nesta atitude que ficou demonstrado o caráter de Deus. Amor, justiça, misericórdia. Por que é que eu falo tanto em justiça? É porque no início houve uma transgressão. E é por haver essa transgressão, ou seja, esse infringir a lei, que a justiça passou a injustiça. Mas agora, Deus, na sua misericórdia, enviou Jesus com esse propósito de manifestar a sua justiça. E a justiça não é para punir, meus irmãos. A justiça é para perdoar. Isto é maravilhoso, meus queridos irmãos. Sabem que às vezes pensamos que Deus é justo, que vai exercer o seu juízo e ficamos todos aterrorizados. Mas não é. A prova de que Deus é misericordioso, é amor e justiça, é que Ele enviou o seu Filho para que nos pudesse perdoar. Não havia outra maneira de Ele perdoar. Ele prometeu realmente uma nova esperança ao coração do ser humano, mas só havia uma maneira de Ele perdoar. E já vamos ver como. Deus age em amor e isso implica total liberdade de respeitar as escolhas humanas. Às vezes podemos pensar, não, Deus é todo poderoso, podia mudar, podia ajudar-nos a vivermos de uma maneira diferente. Ele quer ajudar-nos, mas Ele respeita a nossa decisão, a nossa escolha. Por isso, Ele nos dotou com o livre-arbítrio. Não culpemos Deus de ter nos dado o livre-arbítrio. Porquê? Porque essa é a essência do próprio Deus. Deus age em total liberdade. Por isso, o amor não pode ser obrigatório. Ou pode? Não pode. E quando Deus manifesta o seu amor na pessoa de Jesus, Ele revela aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Deus age em amor e isso implica total liberdade de respeitar as escolhas humanas. Ele, o Criador, respeita totalmente a nossa liberdade, por isso somos responsáveis diante dele pelas escolhas que fazemos. Não faz sentido ser de outra maneira, uma vez que foi Ele que dotou o ser humano desse livre arbítrio. Significa que Deus não quer destruir. Às vezes olhamos para o Antigo Testamento e vemos Deus a dar indicações a Moisés, Josué, é para destruir tudo. E às vezes colocamos, que Deus tão injusto. Então destruir homens, mulheres, jovens, crianças, idosos. Cá estamos nós a julgar Deus. E não é assim que o Senhor quer realizar a sua obra, aquela obra especial que também estudámos na lição da Escola Sabatina esta semana. A nossa referência conceptual deturpa a verdade tal qual ela é em Jesus, que é o Filho de Deus. Ele não pode ir contra a sua natureza. Por isso, quando Deus destruir Satanás, os demónios, os pecadores, o pecado e a morte, Ele o fará para erradicar definitivamente o mal. Ele tem essa autoridade. E, no entanto, a palavra de Deus diz que essa vai ser uma estranha obra que Ele fará. Querem ver comigo? Isaías 28, versículo 21. O profeta Isaías, no capítulo 28, no versículo 21, diz assim: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim
e se irá como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Mas porquê é que ele vai fazer isto? Qual é a intenção de Deus ao destruir completamente aqueles que não o querem como o seu Senhor e como o seu Salvador? O profeta Naum, que é um dos profetas que nós chamamos menores, mas com uma mensagem muito importante, não só para o seu tempo, mas também para nós, no primeiro capítulo, no versículo 9, diz assim: que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo, não se levantará por 2 vezes a angústia. Isto significa que Deus permitiu que ocorresse o aparecimento do mal, que ocorresse o sofrimento, que ocorresse a morte. Sim, é verdade, mas só acontecerá uma vez. Amém? E esta é uma certeza que o Senhor dá na sua palavra. Não se levantará por 2 vezes a angústia, ou por 2ª vez. Não haverá. Porquê? Porque todos, não só aqui nesta terra, aqueles que aceitaram Jesus, deram-lhe carta branca para ele agir da melhor maneira e prepará-los para o céu. E os mundos habitados também, como nós costumamos dizer quando há batismos, todo o céu se alegra quando alguém se arrepende. É verdade? É verdade. Os milhões de planetas que existam em todo o universo, o número ilimitado de criaturas que existam, não é só este planeta. A mensageira do Senhor fala de que há outros mundos habitados. E eles se regozijam quando alguém se arrepende. Mas também ficam tristes quando alguém que, aceitando Jesus, depois se afasta. Porquê é que apareceu o mal? Exatamente porque Deus é amor. O amor não pode ser imposto ou obrigatório. Deus quer que as suas criaturas lhe obedeçam em amor e santidade. E quando Lúcifer no céu, que era um querubim, sabemos o que aconteceu, não é? Ele se revoltou, ele quis ser diferente, queria ter uma alternativa para com Deus, para com o seu governo. E Deus, o seu caráter de amor e de justiça, ele não exterminou imediatamente. Porquê? Porque Deus quer dar todas as oportunidades. E porque Ele é amor e justiça, podemos dizer que amor e justiça são as 2 faces da mesma moeda. Isto porquê? Porque não pode haver amor sem justiça, nem pode haver justiça sem amor. Sabemos aquilo que Deus fez ao enviar Jesus a este mundo. O seu amor levou-o a entregar-se no lugar do pecador. A sua justiça exalta a lei, pois em tudo foi obediente aos princípios divinos. No entanto, temporariamente poderia haver uma contrafação, dando a entender que seria viável existir uma alternativa. Estamos nessa fase, meus irmãos, na qual Deus, usando a sua misericórdia, apela ao ser humano pecador que reconheça a sua condição e volte-se para a única saída possível para não ser destruído. Sim, Deus apela e continua a apelar a cada um de nós esta manhã. A salvação é concedida àquele que aceita Jesus como um salvador pessoal. Alguém que podemos conviver com confiança, com certeza, daquilo que Ele nos promete. Depreendemos quando Deus diz
que não se levantará segunda vez a angústia, depreendemos então que esta angústia, este sofrimento, todas estas situações terminariam e vão terminar quando Jesus voltar. Bom, Deus, na sua paciência e bondade, Ele faria de maneira como fez e está a fazer, a fim de que, após concluída a fase do juízo final, ter todo o direito de destruir o mal, definitivamente. Estamos numa fase pré-advento e a Bíblia é muito clara quando fala da existência de Deus. Há 2 salmos, o Salmo 14 e o Salmo 53, eles são similares, são praticamente, dizem a mesma coisa. E nos primeiros 3 versículos do Salmo 14, por exemplo, diz assim: diz o néscio, noutras versões aparece o tolo, ou noutras versões ainda aparece o insensato, no seu coração não há Deus. Têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Esta foi a radiografia. E por isso, aquilo que foi prometido no Éden, a Adão e Eva, Deus, quando chegou o momento, Gálatas 4:4 diz, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o quê? O seu Filho. Não é? Enviou o seu Filho exatamente com o propósito de manifestar que Ele existe. E só aquele que é néscio, tolo ou insensato, a Bíblia diz, que esses, sim, dizem não, Deus não existir. Pois bem, então, podemos ver agora que através de Jesus abre-se uma nova porta, uma nova realidade. Sabem porque é que somos adventistas? Porque Deus prometeu no Éden e cumpriu as suas promessas, enviando Jesus, o seu Filho amado, único na sua espécie. Plenamente Deus e plenamente homem. 2 naturezas conviviam na mesma pessoa, Jesus Cristo. Ele veio para desvendar o enigma divino, revelando-se ser o Verbo que aparece em João, capítulo 1, versículo 14. A palavra viva que se fez humano para revelar o caráter de Deus habitando entre a humanidade, cheio de graça e de verdade. Agora, na humanidade havia alguém que em tudo agradava ao Pai Celestial. E por isso João expressou esta mesma realidade falando de Jesus e escreveu João 8:29, eu faço sempre o que é do seu agrado. Maravilha! Como é que nós podemos classificar esta frase? Pura justiça. Porquê? Porque ele viveu em conformidade com todos os preceitos, com todos os princípios estabelecidos por Deus. E essa justiça foi manifesta em carne, na humanidade. Temos vindo a estudar a epístola aos Filipenses. Há um texto magistral, que eu considero magistral, que se encontra em Filipenses 2, 5 a 11, e que nunca é demais repetir. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. E o que é que acontece no versículo 9? Por isso também Deus o exaltou e soberanamente lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a maravilha do Evangelho, meus irmãos. Esta, podemos dizer assim, é a manifestação que Deus realizou através de Jesus. Como é que sucedeu toda esta situação, uma vez que Jesus tinha as duas naturezas? É que ele, enquanto esteve nesta terra, não usou a sua natureza divina. Satanás, no deserto, procurou que ele usasse essa natureza divina para se beneficiar a si próprio, mas ele nunca usou. E quando permitia revelar-se como Deus, ele pedia autorização ao Pai. Isto é maravilhoso, porque se vê aqui uma comunhão íntima entre o Pai e o Filho do homem, aquele que na terra representava o caráter de Deus. Então a sua divindade foi colocada em pausa, em stand-by. E viveu como homem no meio da humanidade. Isto é maravilhoso, meus irmãos. E por isso, ele traz vida plena num serviço de amor para com os pecadores, trazendo através da sua obediência perfeita o gozo e a alegria de exaltar a lei, que foi espezinhada pela humanidade, e assim torná-la gloriosa. Como é bom nós podermos ler em Hebreus 4,15, quando diz: em tudo foi tentado, mas sem pecado. É por isso que ele é o nosso exemplo, é por isso que ele é a nossa referência, meus estimados. Isto é maravilhoso. É impensável e inimaginável ao comum dos mortais. Nem o próprio Satanás se lembrou de que poderia acontecer. A irmã White, a serva do Senhor, no Desejar Todas as Nações, na página 23, diz o seguinte: o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então, a Bíblia nos aponta o caminho. E quando chegamos a encontrar o texto de Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, encontramos a razão de ser para um compromisso, para um relacionamento com o nosso querido Jesus. O versículo 1 fala de uma grande nuvem de testemunhas que é relatada no capítulo 11. Há muitos heróis da fé que ali são relatados. Portanto, nós também, como estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E agora vem o texto muito importante para nós. O que é que nós contemplamos, meus irmãos? Ao longo de cada dia que o Senhor nos dá. Aqui somos aconselhados a olhar para Jesus, quem? Que é o quê? O autor e consumador da fé. Sim, Jesus é o autor porque a sua natureza divina criou a fé. Jesus é o autor porque a sua natureza humana confirmou, consumou essa fé. Não pensem que a fé de Jesus é algo para nós pormos de parte.
Não. Ela é a verdadeira motivação para nós podermos ser realmente semelhantes a Jesus. Somos convidados a correr com paciência a carreira que nos está proposta, sem desviar o nosso olhar de Jesus. Sabem que quando diz aqui, neste texto, correr com paciência a carreira, significa correr com perseverança esta carreira que iniciamos com o nosso Deus. E ao olharmos para esta expressão, eu lembro-me de uma outra expressão que vem no livro do Apocalipse e que nos revela a paciência dos santos ou a perseverança dos santos. E esta encontra-se em Apocalipse 14, versículo 12. E sabem, esta é também uma realidade para nós hoje que aqui estamos. Porque Deus nos deu esta oportunidade de guardarmos os mandamentos de Deus e ter uma fé em tudo semelhante à de Jesus. Sabem que algumas versões apresentam a fé em Jesus. Mas eu quero dizer que a que está certa é a fé de Jesus. E por isso, encontra-se na terceira mensagem angélica, no final da terceira mensagem angélica, exatamente aquilo que nos mostra ser o paradigma da nossa razão de existirmos como povo remanescente. Resultou do movimento profético no século XIX, como nós conhecemos, e nos trouxe a identidade de adventistas do sétimo dia. Sabem que quando a irmã White, a mensageira do Senhor, refere a este versículo, quando ela termina a referência à mensagem do terceiro anjo, a mensageira do Senhor revela que o terceiro anjo, ao pronunciar a sua mensagem, aponta para cima, para o santuário celestial. Sim, ali pela fé, cada um de nós pode entrar, não no lugar santo, mas no lugar santíssimo. Porquê? Porque o Senhor Jesus fez esse percurso. Começou no deserto e acabou no Santíssimo. E é esse caminho que ele inaugurou, vivo, caminho vivo, através da sua própria humanidade. A mensageira do Senhor então revela que devemos olhar para cima, onde o crente entra pela fé. E ali encontra Jesus junto à Arca da Aliança. E Jesus levanta a tampa do propiciatório e mostra a eterna lei de Deus, tal como foi dada no Monte Sinai. Isto é revelador que não houve qualquer alteração aos mandamentos de Deus e que o sábado é o dia do Senhor. Através da justiça de Cristo, então agora podemos guardar os mandamentos de Deus e ter uma fé de Jesus. Ter a fé de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus só é possível quando aceitamos a justiça de Cristo como sendo nossa. A sua obediência perfeita nos capacita a obedecer. Só por meio de Jesus Cristo podemos guardar os mandamentos de Deus, porque Ele comunica-nos a sua justiça que é toda suficiente. Como é que isto funciona? 2 momentos. Primeiro, Jesus imputa-nos a sua justiça quando reconhecemos que somos pecadores e gritamos, Senhor, salva-me, como aconteceu com Pedro. Então, isso acontece e Jesus imputa-nos a sua justiça, porque ela tem a capacidade de neutralizar o quê? Neutralizar exatamente a nossa dívida para com Ele. Essa é a justiça imputada. Mas agora, Deus tem a capacidade, através de Cristo e através do Espírito Santo, de comunicarmos e de podermos receber da parte dele exatamente a justiça
que se revela numa obediência perfeita, que nos capacita a obedecer. Eu vou buscar aqui uma citação que vem em Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 172. Esta parte é muito importante porque agora vai nos explicar o que é a fé de Jesus. A fé de Jesus, ela é debatida, mas não compreendida. Que constitui a fé de Jesus, que faz parte da mensagem do terceiro anjo? E a resposta vem agora. O ato de Jesus tornar-se o portador dos nossos pecados, para que pudesse tornar-se o Salvador que perdoa os nossos pecados. Ele foi tratado como nós merecemos ser tratados. Jesus veio ao nosso mundo e levou os nossos pecados para que pudéssemos levar sua justiça. Estão a ver? A fé de Jesus levou a ele avançar pela fé o seu ato de se tornar o portador dos nossos pecados. O que é que isto significa, meus irmãos? Todos somos pecadores. Mas se não entregarmos todos os nossos pecados àquele que ele próprio se autonomiou como o portador dos pecados, nós não poderemos receber o perdão. Mas ele veio exatamente para nos perdoar. Depende da nossa entrega, da nossa decisão em reconhecer o nosso estado de pecador, mas olharmos mais para ele e menos para nós. A fé de Jesus levou a agir em meu favor, em favor de cada um que aqui está. Jesus decidiu a favor do pecador tornar-se o nosso portador dos pecados. Ele dispôs-se a receber os meus pecados como meu substituto, meu fiel depositário e meu fiador. E é esse facto que faz dele o meu Salvador. Ou seja, eu só serei salvo se entregar-lhe completamente todos os pecados como ele nos designa, sendo ele o portador dos nossos pecados. E porquê é que ele pode fazer isto? Porque ele dá-nos da sua justiça, a tal justiça que nivela, ou seja, que faz com que o nosso débito seja saldado. E por sua vez, ele em tudo obedeceu, em tudo viveu uma vida que agradou ao Pai, que cumpriu rigorosamente aquilo que estava estabelecido na lei. E por isso, esta fé de Jesus, ela tem que ser vivida, tem que ser partilhada. E a mensageira do Senhor continua dizendo: a fé de Jesus tem sido passada por alto e tratada de modo indiferente e descuidado. Ela não tem ocupado a posição proeminente em que foi revelada ao apóstolo João. Ele vê um povo e ele diz: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Agora, para concluirmos, vamos perguntar, então, ter a fé de Jesus, o que é para o crente? Sim, porque este último versículo que lemos de Apocalipse 14:12, ele revela o povo remanescente no final da história desta terra. E eles terão o privilégio de guardar os mandamentos de Deus, através da justiça de Cristo, e também, ao mesmo tempo, ter a fé de Jesus. Então, o que é a fé de Jesus para o crente? Ela responde, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 172, a fé na capacidade de Cristo para salvar-me, ou para salvar-nos, ampla, completa e totalmente. Não há qualquer dúvida, meus irmãos. Jesus tem toda a capacidade de nos salvar. Agora, há uma coisa que existe no nosso coração e que por vezes quer tomar a primazia, que é o nosso orgulho. Queremos fazer as coisas à nossa maneira, pensarmos que somos mais justos. O Senhor diz que aqueles que viverão, e nós estamos a viver esse momento, na última fase da história deste mundo, eles acreditarão, confiarão em Jesus, porque Ele tem a capacidade ampla, completa e total
para nos perdoar, para nos salvar. E agora, na página 184 deste mesmo livro que eu citei, Mensagens Coríntias, volume 3, diz assim: porque são os nossos lábios tão silenciosos a respeito do assunto da justiça de Cristo e seu amor pelo mundo? Porque não damos às pessoas aquilo que as avivará e despertará para uma nova vida? É uma pergunta que ela deixa no ar e cada um deve responder. Sabem, meus irmãos, Jesus é o nosso melhor amigo. Ele quer o nosso bem em tudo. Nunca se esqueçam, se alguma vez duvidarem da existência de Deus, do amor de Deus, que é amor e justiça, não se esqueçam que o convite de Jesus continua válido. Vinde a mim, diz ele, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aliviarei como? Tomai sobre vós o meu jugo. Qual era o jugo de Cristo? A sua obediência perfeita. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, diz Jesus. Sim, por vezes a humildade, a mansidão, parece que na sociedade em que vivemos tem muita pouca aplicação. Mas é com Jesus que nós podemos aprender. E tomai sobre vós o meu jugo, a minha obediência perfeita, aprendei de mim e ter prazer em obedecer pela justiça que vos comunico, diz Jesus. Aquilo que hoje é um fardo, ser obediente, se torna um fardo leve. Porquê? Porque a obediência torna-se um prazer, torna-se um deleite, quando Jesus comunica a sua justiça para cada um de nós. Estou a terminar, meus irmãos. Hoje Jesus continua a fazer este convite para cada um que aqui está. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu vou cantar um tema que eu gosto muito. Vou só pôr aqui um bocadinho mais de água para poder cantar. Que é o autor e consumador da fé. E à medida que eu canto, se alguém nesta sala quer renovar o seu compromisso com Jesus, fique de pé para depois concluirmos com uma oração. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro céu, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego,
agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Pai Deus, queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente o só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus. Morto sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso canto glória, glória, glória ao autor da fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da nossa fé. Oremos. Grandioso Deus, Pai da eternidade, estamos aqui na Tua presença esta manhã, reconhecidos por aquilo que fizeste, estás a fazer e continuarás a realizar no nosso coração. Obrigado, porque a Tua palavra é como esta luz que ilumina no meio das trevas deste mundo. Ajuda-nos, Pai, a nos consagrarmos a Ti diariamente, a deixar que o Teu Espírito molde os nossos corações, para sermos mais semelhantes a Jesus no caráter e na maneira como vivemos uns com os outros. Abençoa aqueles que aqui vieram esta manhã com o seu coração apertado, quem sabe por alguma aflição, alguma dificuldade, alguma situação complicada a resolver, e aqueles que vieram para Te louvar também e alegrarem-se na Tua salvação. Que o Teu Espírito nos abrange, nos abraça todos nesta manhã, e que vivamos a alegria da salvação que em Cristo nós podemos ter. São bênçãos que pedimos sem merecimento algum,
confiado nos altos méritos do nosso querido e amado Senhor Jesus. Amém.